Bom, eu quero lembrar a vocês aqui que eu edito todos os dias um blog e o endereço é só escrever isso aí ali no computador de vocês ou no smartphone, polibiobraga.com.br, é o nome do meu blog, polibiobraga.com.br. Ó, eu trabalho 7 dias por semana, a partir das 7 horas da manhã até a hora de dormir, buscando sempre publicar informações, notas, comentários, entrevistas, vídeos, tudo ligado ao que acontece de mais relevante na economia e na política do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Faço isso todos os dias, inclusive agora no sábado. Eu até levantei hoje antes das 7 horas da manhã, né? Porque eu tinha um compromisso com um dos meus netos, né? Que ficou aqui na minha casa. Ele tinha que ir para a escola e às 7 horas eu tive que pegar o carro e ir lá levá-lo. Mas em seguida voltei para cá e comecei a trabalhar e a publicar então essas informações no meu blog. Informações, eu repito, comentários, opiniões, entrevistas, vídeos, tudo do que acontece de mais relevante. Né? Eu faço uma sistematização, sabendo o tipo de público com o qual eu estou lidando aqui, que são vocês que estão me vendo aqui no YouTube também. Nem todos, mas por isso que eu estou fazendo esse apelo para vocês. Vão lá dar uma olhadinha no meu blog. O dia todo, tem informação o dia todo. Sei que vocês vão gostar porque são coisas que interessam para o lado de todos os democratas. Né? Bom, eu quero falar hoje sobre essa discussão em torno da ida ou não do ex-presidente Bolsonaro para os Estados Unidos para participar da posse do presidente Donald Trump. Né? Vocês sabem que o passaporte dele foi confiscado e ele não tem autorização para sair do país. Então, e aí, como é que fica? Porque vem aí um convite oficial do presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, né? E um aliado tradicional, inclusive, do Brasil, embora o Donald Trump não seja um aliado tradicional do Lula, né? Evidentemente. Nem do Alexandre de Moraes. Bom, eu pergunto o seguinte, eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo, que vale US$ 1 milhão, né? Caso o Supremo Tribunal Federal negue a devolução do passaporte ao ex-presidente Bolsonaro e proíba a viagem dele, mesmo assim ele poderá viajar para os Estados Unidos e poderá participar da cerimônia de posse do novo presidente americano Donald Trump, dia 20 de janeiro, daqui a pouco, né? Em Washington. Sim. E se o Supremo negar e o governo americano entregar um passaporte americano para o Bolsonaro, ele viaja? Oh, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O Bolsonaro disse essa semana, hoje é dia 9 de novembro, sábado de tarde, faz sol aqui em Porto Alegre, temperatura agradável, 24 graus, né? Bom, o Bolsonaro disse essa semana que aguarda apenas o convite oficial do governo dos Estados Unidos para pedir de volta o seu passaporte e autorização para viajar aos Estados Unidos. O passaporte do Bolsonaro foi confiscado em fevereiro agora pela Polícia Federal. Tudo no âmbito de um inquérito flagrantemente inconstitucional. Já falei sobre isso aí para vocês. Juristas estão falando sobre isso aí. Um inquérito que tem o comando do ministro Alexandre de Moraes. É sempre ele. Esse inquérito trata de uma possível tentativa de golpe de Estado. Aquela tentativa de golpe de Estado foi tentada também por aquela manifestante que pintou com o batom dela lá na Estátua da Justiça, né? Perdeu o mané. Daquela velhinha que anda com o livro da Bíblia debaixo do braço, né? Daquele vendedor de algodão doce, tudo golpista, né? Estava tudo tentando um golpe de Estado, com estilingue. Não deu cheiro de pólvora, a não ser da parte da polícia e do Exército, né? E da Polícia Federal. Bom, por que o Moraes e o Supremo caçaram o passaporte do Bolsonaro? Essa alegação ridícula de que ele pode fugir. Oh, o Bolsonaro pode fugir. Ele pode fugir do quê? Desse inquérito aí. Então o Supremo disse, não, olha, ele pode fugir, então caça o passaporte dele. Né? Como se ele não pudesse, por exemplo, se quisesse ir embora, se ir lá em qualquer embaixada, bota ir embora. Para a Argentina foram 300, foram embora nas barbas da própria Polícia Federal, né? Foram embora.
O Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos. Os outros jornalistas estão na Espanha, enfim, estão aí espalhados, né? Mas, enfim, então, olha, vamos caçar. É uma implicância, né? Para desmoralizar, né? Para desqualificar, para impedir a movimentação. Eles viram o que aconteceu, né? O resultado político agora com as eleições municipais. Bom, olha, a coisa desse inquérito aí é tão patética que desde que o passaporte foi confiscado, o Bolsonaro, numa outra punição antecipada que não existe. Olha, esse tipo de punição que eu vou falar agora que está sofrendo o Bolsonaro, nem bandido, nem assassino, torturador, traficante, nem isso eles enfrentam. Que é o quê? O Moraes, você não pode mais falar com o presidente do seu partido. O presidente de honra não pode mais falar com o presidente do partido dele. O Valdemar da Costa Neto está proibido. Vocês ouviram falar alguma vez que algum traficante, um bandido, um celerado, condenado à prisão perpétua, tivesse sido proibido de falar com qualquer pessoa? Depois de condenado? É brincadeira, né? Bom, senhores, o fato é que o Bolsonaro já pediu a devolução do passaporte de fevereiro para cá 3 vezes, né? Inclusive para atender um convite do Netanyahu, o presidente lá, o primeiro-ministro de Israel. Foi negado, não pode. Bom, será diferente desta vez? Eu acho que desta vez a coisa é mais em cima, né? E essa negativa, na minha avaliação, ela pode ter uma reação por parte diplomática, né? Por parte dos Estados Unidos. E vai ter, evidentemente, uma repercussão internacional numa hora errada, aí, na hora da cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, que está vindo aí, segundo ele diz, não está para brincadeira, né? Eu até quero falar sobre isso aí amanhã, a respeito da Venezuela e o Trump. Bom, olha, como se sabe, projetos de retaliação a ministro do Supremo Tribunal Federal, com ênfase para o caso de Alexandre de Moraes, estão em exame na Câmara de Representantes, que é a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. Está em exame lá. Querem até caçar o visto contra ele e contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Até agora, isso aí. Mas vocês vejam, agora até os republicanos não tinham maioria no Senado, agora tem. O presidente era democrata, o Joe Biden, agora é o Donald Trump. Na Câmara de Representantes dos Deputados, os republicanos tinham uma pequena maioria, mas agora não, tem uma aplastante maioria. Então as coisas estão bem diferentes, né? A própria mídia americana, os próprios estamentos ligados aos democratas dos Estados Unidos, eles diariamente agora estão reconhecendo que erraram pra caramba nessas eleições aí. Né? Como também o sistema aqui no Brasil. Leia-se aí, Alexandre de Moraes et caterva, né? Estão errando. Olha, o sistema, eu pergunto para vocês, aliás, o STF correrá o risco de provocar uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Eu duvido, mas a ver, né? E se sair um passaporte americano para o Bolsonaro? O Alexandre Garcia até chegou a falar nisso essa semana, aí, que de repente os Estados Unidos poderiam conceder um passaporte para o Bolsonaro. E por que não? Nada impede. Isso resolveria o caso? Acho que não. Claro que não. Claro que não. Porque mesmo com o passaporte americano, o Alexandre de Moraes, o Supremo, pode impedi-lo de embarcar, né? Mas a que custo, hein? É um imbróglio interessante esse aí, né? Se alguém me provocasse exigindo de mim alguma opinião a respeito do que pode acontecer nesse caso aí, o que me parece é o seguinte, eu vou me atrever a dar uma opinião aí para vocês. Se esse convite for oficial mesmo por parte do governo dos Estados Unidos para o Bolsonaro, e ele pedir ao Supremo Tribunal Federal a devolução do seu passaporte e autorização para viajar, eu sou de opinião de que ele receberá essa autorização. Vamos ver, né? Como dizia César às margens do Rubicão antes de marchar rumo a Roma.
Aliás, jacta est, né? Bom, em bom português é a sorte está lançada. Sorte está lançada. Eu vou voltar amanhã, domingo, hein? Quero falar com vocês sobre as declarações do Donald Trump aí a respeito do que ele pretende fazer com a ditadura da Venezuela, hein? Maduro que bota as barbas de molho aí, hein? Que ele disse que a solução é militar. Militar?